Oi gente, meu nome é Lu Barcelos, começando mais um vídeo por aqui. E no vídeo de hoje eu vou mostrar como eu preparei esse bolo gelado, que rende demais, é muito fácil de fazer e fica surreal de gostoso. Gente, esse bolo é muito bom e vale muito a pena fazer, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, hein? E o melhor, dá pra congelar e ter bolinho gostoso em casa sempre que você der vontade de comer. E lembrando que fica incrível, delicioso e muito prático para servir em aniversários, casamentos e rende muito. E se você quiser ver como que eu fiz, é só continuar assistindo esse vídeo, deixa um like, se inscreve se ainda não for inscrito. Vamos começar a preparar a massa do bolo e sempre quando eu começo a preparar uma massa de bolo, eu já ligo o forno para ir pré-aquecendo a 180 graus. Já untei também a forma que eu vou usar. Passei óleo e coloquei uma folhinha de papel manteiga aqui no fundo, mas pode untar normalmente com margarina ou óleo e enfarinhar. E essa forma aqui tem 20 por 30 centímetros. Vou começar aqui pelos ovos e sempre que eu vou fazer bolo recheado, para não ficar com cheirinho de ovo, eu tiro essa película que fica na gema. E se você tiver aflição de pegar o ovo assim na mão, é só colocar numa peneirinha e peneirar a gema, que aí a película fica do outro lado, mas eu acho que dá mais trabalho e eu sempre faço assim. E aí eu descarto essa parte aqui. Colocar uma xícara bem cheia de açúcar. 100 ml de óleo, pode usar margarina também ou manteiga, daí usa 3 colheres. E uma colherzinha de chá de essência de baunilha. Se não tiver a baunilha também não tem problema, é só bom para dar um aroma melhor. Vou pôr uma pitadinha de sal para realçar esse sabor do bolo, mas também é opcional, se não quiser não precisa. Vou usar uma xícara de 240 ml de água, 2 xícaras e meia de farinha de trigo sem fermento. Eu já coloquei um pouco aqui, achei que tava gravando e não tava, mas são 2 xícaras e meia. A xícara que eu tô usando como medida é a de 240 ml e lembrando que eu sempre deixo aqui abaixo no box de descrição a relação com as quantidades certinhas. Vou acrescentar 1 colher de sopa de fermento, tipo pó royal, eu vou medir na própria tampinha do fermento. Colocar para assar no forno pré-aquecido a 180 graus, como eu já havia dito, por aproximadamente 40 minutos. O bolo já está assado aqui do lado, agora eu vou preparar o recheio enquanto esse bolo esfria e dá pra gente dividir ele ao meio para rechear. Colocar uma caixinha de 395 gramas de leite condensado e vou colocar 2 cremes de leite e 1 colher de margarina. Daí eu vou cozinhar esse recheio aqui no fogo médio, com cuidado para não grudar no fundo, não formar aquela película escura. Pode ser no fogo médio a alto, mas sempre mexendo para não formar a película no fundo. Passei aqui uns 15 minutos mexendo sem parar e o ponto do recheio é esse. Quando passa a colher no fundo, assim, aparece o fundo da panela. Tá vendo? Aparece o fundo e some. Esse é o ponto. E quando ele esfriar, ele pega uma boa consistência já. Vou desligar o fogo e esperar esfriar um pouco. O bolo já tá morninho, passei uma faquinha em volta para soltar bem. Tirar o papel manteiga. Daí eu vou cortar esse bolo aqui ao meio para fazer a camada de recheio. Cortei o bolo ao meio, agora eu vou forrar na mesma assadeira que eu usei para assar o bolo. Vou forrar um plástico assim, desses multiuso, ou pode ser plástico filme, papel alumínio, só para esse bolo não grudar no fundo. Vou pegar uma camada dessa aqui e colocar na forma. Para molhar o bolo eu vou usar 250 ml de leite. Um vidrinho de leite de coco de 200 ml e meia caixinha de leite condensado. Daí agora eu vou molhar esse bolo com esse líquido que a gente acabou de misturar.
Daí eu só certifico se ele tá bem molhadinho. Pressiono o dedo assim, dá pra ver que tá bem molhado. Já vou colocar o recheio. O recheio ainda tá meio morninho, se deixar ele esfriar demais fica ruim pra espalhar. Ele fica bem durinho. Vou colocar a parte de cima do bolo. Eu poderia ter molhado essa parte interna antes de virar em cima do recheio, mas eu não lembrei, então vou fazer umas ranhurinhas com a faca mesmo, para penetrar melhor esse líquido. Mas outra opção é tirar completamente essa película, ou então colocar ela virada para o recheio e a outra parte virada para cima, porque daí penetra bem melhor esse líquido. Mas eu fui colocando aí com paciência e ele foi absorvendo aos poucos. Depois eu coloquei coco ralado e por cima do coco ralado eu coloquei o restante do líquido. Todo mundo tem um dinheiro, né? É. Você pra casamento, você tá casando? Não. Tô gravando pro meu canal do YouTube. Você ainda mexe com esse trem? Mexo. Se você ganhar, o que você ganha? Aí agora eu vou cobrir e deixar na geladeira de um dia pro outro, ou pelo menos 5 horas para esse bolo ficar bem geladinho, bem firme. O bolinho está bem gelado, agora eu vou cortar e enrolar. Eu cortei papéis alumínio, papel alumínio em quadradinhos assim. O tamanho do papel vai depender do tamanho do bolo que a gente for enrolar, né? Então, eu não vou cortar muito grande, então eu cortei os retângulos, quadrados, enfim, cortei os papéis. E aí, vou virar esse bolo aqui pra poder facilitar pra cortar. Vou tirando aqui só os cantinhos, uma rebarbinha só, bem fininha, mas não vamos desperdiçar, é claro, né? E eu não quis cortar ele muito grande, eu prefiro assim pedaços menorzinhos, tanto para servir em festa, como para comer em casa, porque não fica enjoativo e nem desperdiça. E aí basicamente é só embrulhar assim. E pra quem é mais prático, que não tem muita frescura, é só enrolar sem... Eu normalmente faço assim, mas não fica tão bonito, né? Caso quando você for embalar os bolos tiver alguma partezinha assim mais seca, que no caso desse aqui é a parte do cantinho, que não penetrou tanto aquele líquido por causa daquela película de cima, né? Tá vendo que ele tá bem molhadinho, só que essa partezinha aqui de cima tá um pouco mais seca. Daí eu coloquei leite condensado e leite e coloco com a colherzinha assim, só pra ficar mais molhadinho. Não molhar demais, porque senão não fica gostoso, né? Mas se ele tiver muito seco também não fica legal. Então é isso, as partezinhas mais sequinhas eu coloco só um pouquinho de leite com leite condensado. Prontinho, todos embalados e rendeu mais ou menos 50 bolinhos desse. Rende muito, vocês viram, né? Vou comer um, né? Porque eu estou salivando. Gente, olha isso. Dá pra ver o tanto tá molhadinho, né? Bastante recheio. Tá vendo que ele tá molhadinho, mas não tá escorrendo, não tá exagerado. Nossa. Que delícia. Geladinho, bem molhadinho. Tá muito bom. Esse recheio é surreal de gostoso. Perfeito. Amei, amei, amei demais. E, gente, dá pra congelar ele assim. É só colocar numa vasilha com tampa ou num saquinho e deixar no congelador. E à medida que você for usando, tira uns 5, por exemplo, e deixa na parte de baixo do refrigerador, né? Só pra ele ficar geladinho. E aí ele vai descongelando naturalmente ali dentro, prontinho pra ser consumido. Enfim, você pode ir tirando aí à medida que você for usando, né? Eu dei só um exemplo. E fica incrível. Eu já congelei outras vezes e, pra ser sincera, ninguém fala que é bolo congelado aí há meses. Parece bolo feito na hora, no dia. Aqui eu tenho um bolinho que já tá guardado, congelado há uns 6 meses. Vou deixar ele aqui de fora uns 5 minutinhos.
já é o suficiente para ele descongelar e eu vou mostrar como que fica. Olha a cremosidade desse recheio. Esse aqui foi os primeiros que eu fiz, então eu não tirei a bordinha, né, da forma, que fica mais escura. E dá pra perceber que o recheio ainda fica bem cremoso, ó. Fica bem cremosão. Vou tirar um pedaço aqui. Ó. Olha que maravilha. Pode congelar tranquilamente. Olha só esse recheio. E não altera no sabor, realmente delicioso. Muito, muito, muito bom. Então é isso, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo enorme, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!